Agora estamos recebendo a filha do Carlos Reis, doutora Ana Lu Egídio dos Santos, professora universitária dos cursos de Engenharia Ambiental, Medicina e Biologia na cidade de Ribeirão Preto. Vai estar aparecendo o e-mail aqui da doutora aqui no TP aqui para gente, para quem quiser tirar dúvida, quiser fazer algum curso também, né, doutora? Sim, sim. Boa tarde e obrigado a presença. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom falar sobre meio ambiente, estar aqui conversando um pouquinho com vocês e na cidade onde a família também origina. Eu estou me sentindo como se eu estivesse em casa mesmo. Muito então, gostoso, obrigada. eu agradeço. Doutora, esse primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre água. A disponibilidade híbrida e qual a situação da água no estado de São Paulo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso aí. Bom, a água é um assunto que nós poderíamos estar falando aqui por um bom tempo, porque todos nós, né, no estado de São Paulo já estamos vivendo justamente esses conflitos, né, essas questões que estão relacionadas com a redução. Além da diminuição da qualidade da água, também temos uma redução de volume, né? Nós enfrentamos e temos vistos aí cidades, municípios com ausência de água, com uma redução no abastecimento, com dificuldades de tratamento, municípios que estão com água poluída, e tudo isso vai onerando e realmente é muito complicado. A situação nós temos um estado muito populoso que tem uma pequena quantidade de água disponível. Então, se nós formos comparar com o Amazonas, outros estados, né, do Brasil, a distribuição é desigual no Brasil. Então, o estado de São Paulo tem uma grande densidade demográfica com uma pequena quantidade de água. Então, a nossa situação é a seguinte: nós temos que zelar pelo que temos, reduzir consumo drasticamente, isso nós precisamos, reduzir consumo e fortalecer aí regiões que são potenciais para a água, como é o caso do aquífero Guarani. Então, aqui nós temos um ambiente que nós temos, ainda bem, né, o aquífero Guarani, mas isso não é a realidade de todos os municípios. Então, numa escala assim, São Paulo estaria em que lugar de distribuição de água? Ele é um dos piores? Está no mediano? Como que está isso daí? Nós temos, no Brasil, 60% do volume de água nas regiões norte. Na região norte, um pouco mais na região centro-oeste. Então, imagine que sobra 40% de disponibilidade hídrica para todo o resto do Brasil, que concentra praticamente 80% da população. Então, é uma situação crítica. Nós temos uma grande quantidade de gente com uma pequena quantidade de qualidade da água. Então, de se esperar que nós vejamos rios poluídos, córregos poluídos em função dessa demanda. Então, onde a gente precisaria de mais produto, a gente tem mais demanda e menos produto. Exatamente, exatamente. Certo. Então, já entrando nisso, quais são os desafios das cidades para essa crise híbrida, doutora? A questão hoje os municípios brasileiros, né, especialmente do estado de São Paulo, eles precisam abraçar vários lados. Um deles é a questão de redução. Então, nós temos que ter uma redução no consumo para justamente melhorar, para que todos também tenham acesso. Com uma realidade de uma população crescente. Então, tudo isso, imagina um município, né? Diante de todos esses desafios, ainda a cidade crescendo. Dizer para a população, olha, economize água e todos querendo também ter um copo d'água é quase que, né, um desafio muito grande para eles. Então, a questão é reduzir consumo, conscientizando a população. Não há dúvida de que é papel da educação ambiental fazer isso. São as nossas futuras gerações que têm que pensar nisso. Então, o professor, eu como educadora, os educadores devem trabalhar essa redução na cabecinha dos alunos. A outra questão é cuidar do que temos, através de projetos de recuperação de nascentes, manutenção aí de leitos fluviais, evitar lançar esgoto nesses córregos, nos nossos rios urbanos e manter a mata ciliar, porque ela é o que pode proteger a nossa água e fazer com que as próximas gerações e as cidades que estão rio abaixo, né, em outras palavras, também tenham a água de qualidade. Certo. E como que você poderia avaliar a nossa cidade de Brodowski aqui? Bom, eu cresci aqui, né, desde pequena e água sempre foi algo muito discutido. Felizmente temos uma boa resposta nos últimos anos em função de poços que foram perfurados, em função de uma melhora na qualidade. Sem dúvida, isso é algo que nós devemos estar colaborando, dizendo que foi algo muito bom. Porém, ainda tem muitas coisas que o município precisa melhorar, principalmente no que diz respeito ao tratamento de esgoto. Então, não basta somente tirar a água e oferecer à população, mas que seja de forma igualitária e que esse retorno da água não venha na forma de efluente para os corpos hídricos, porque não é só tirar da água subterrânea e jogar na água superficial.
nós precisamos tirar da água subterrânea, oferecer à população, porque todos têm direito e devem ter direito a isso, mas também, de certa forma, cuidar para que não vá esgoto para os corpos d'água. Certo. E quais são os maiores poluentes, tanto subterrânea como superficial da água, doutora? Isso é muito discutido. Sem dúvida alguma, os esgotos são os piores problemas nos ambientes urbanos. Temos problemas industriais? Temos, mas a CETESB ainda tem uma pressão forte sobre empreendimentos licenciados. Então, seja bom ou seja ruim, de certa forma, não vamos discutir aqui a questão de qualidade, questão, né? Da CETESB ou não, mas a questão nós temos uma ferramenta para analisar as instituições. A questão os municípios e muitas ligações clandestinas ainda fazem com que nós tenhamos uma perda de qualidade da água. Então, hoje, os esgotos são os maiores problemas dos municípios. Evidente que municípios que têm maior número de indústrias, isso vai ser aí uma colaboração de 30% com relação a indústrias, né? Mas esgoto é o maior problema. O maior problema, certo. E como melhorar a qualidade e reduzir os riscos da saúde pública, a qualidade da água, né? Bom, tratamento de água é um dos pilares, né? Abastecimento e tratamento de esgoto é um dos pilares da saúde pública, né? Então, falando de saneamento básico, nós estamos falando de saúde pública. Então, já existem vários trabalhos que comprovam que a melhora da qualidade, o tratamento da água também melhora a qualidade de vida da população. Mesmo que você fale, mas ninguém está brincando no rio, não interessa, né? Se nós temos um tratamento de esgoto, então eu também significa dizer que eu estou mantendo a qualidade da água. Então, a questão é manter através de estações de tratamento de esgoto, mas que realmente sejam capazes de tratar o esgoto, né? Não adianta um município dizer que, olha, nós tratamos 100% do esgoto, mas com qual eficiência? Então, hoje no estado de São Paulo, nós devemos ter estações que operem com uma eficiência superior a 80%. Então, embora no Brasil a legislação federal seja um pouco mais permissiva, aqui nós devemos tratar com 80% de eficiência. No mínimo. No mínimo. Então, nós temos que ter essa análise periódica, esse levantamento, porque não adianta simplesmente achar que, não tem problema, esse mês passou. Seria o mesmo que, tudo bem, eu como um veneno essa semana, então não faz sentido, né? Não teria lógica. Não tem lógica, então tem que ter uma manutenção constante. Certo. Hoje recebendo a doutora Ana Lu, ela é ambientalista, é professora universitária em vários cursos em Ribeirão Preto. Doutora, tem várias perguntas aqui já, vamos tentar atendê-las aqui. Claro. Ó, a Maria primeiro, a Carmen do Centro parabeniza pela entrevista. Obrigada. A Maria do Imaculada. Em Brodowski existe 2 lagos de tratamento, que fica ao lado do Imaculada e da Coab 2. Principalmente à tarde, o odor é muito grande. Por quê? O correto era não ter odor? Sim. O correto devem ser lagoas, não deve ser lodo ativado, mas deve ser lagoas que nós chamamos de anaeróbicas. É normal elas terem odor, mas provavelmente elas não devem estar funcionando com eficiência devida, porque a lagoa, realmente esse é um inconveniente desse tipo de tratamento e é o normal para cidades com a dimensão de Brodowski, então é normal que tenha esse tipo de tratamento. O odor é um inconveniente desse tipo de lagoa, só que também ele não deve ser uma constante. Então, provavelmente o licenciamento dos imóveis, das regiões, vão acabar desvalorizando um pouco, sim, mas é provável que essas lagoas não estejam funcionando com a devida eficiência, tá? Porque o certo não é que isso seja recorrente, né? Até uma pergunta do João Carlos da Coab 2, ele mora lá, então é mais ou menos isso que ele pergunta. Existe algum tipo de tratamento para que a estação de esgoto não tenha odor? Temos sim. Na verdade, quando ela é operada, as lagoas de lodos ativados, por exemplo, elas praticamente não têm o odor na onde é o coração da estação, que é o tratamento biológico. O que é o tratamento biológico? Os micro-organismos que vieram do esgoto, né, que chegaram pelas descargas, eles vão ser ativados e são eles mesmos que consomem a matéria orgânica. Então, é graças aos nossos micro-organismos do nosso intestino que nós temos o tratamento de esgoto. Então, esse é o princípio do funcionamento. As lagoas mais eficientes são aquelas lagoas aeradas, tá? Então, o que é isso? Não sei se vocês devem ter visto na lagoa perto de onde vocês moram, o pessoal colocando umas pás giratórias e aerando aquele esgoto. Pode parecer engraçado ou estranho, mas aquilo reduz muito o odor, tá? Ele pode parecer que vai aumentar, né, o odor, mas não, ele reduz o odor porque ele trabalha com micro-organismos que vão consumir a matéria orgânica mais rapidamente.
mas ela tem um problema, ela gera muito lodo. Então, para municípios que já têm problemas com descarte de resíduos, então isso começa a virar uma montanha, né, uma bola de neve. Por isso que normalmente o pessoal acaba optando por lagoas. Mas existem sistemas que podem tratar sem a geração de odor. Certo. Agora uma pergunta muito interessante, a gente estava até comentando aqui em off, do Marcelo do Centro. Obrigado, viu, Marcelo? Todos falam da sujeira que continua a Baía de Guanabara, onde será as Olimpíadas no Rio. Se realmente estiver como a imprensa diz, quais são os riscos para os atletas? Na verdade, em off também eu falei para ele que não tá do jeito que a imprensa diz, tá? Tá muito pior. Meu Deus. Muito pior. Comentamos no bloco anterior que o maior problema dos municípios é esgoto e uma pequena fração de poluente industrial. O problema da Baía de Guanabara é exatamente ao contrário. Lá tem um despejo de efluentes industriais muito maior do que de esgoto. Então nós temos aquilo que é para inglês ver no Rio de Janeiro, em Niterói, que são as estações de tratamento. Porém, nós temos uma grande quantidade de empresas, não que elas estejam funcionando de maneira clandestina, não é isso, né? Mas são empresas que acabam tendo uma oportunidade em algum outro horário e acabam despejando os seus resíduos. Vejam, não são empresas que estão trabalhando de maneira ilegal, mas que evidentemente não estão fazendo o dever de casa e acabam lançando resíduos e o que é pior, resíduos extremamente tóxicos, como dioxina, que é o maior componente tóxico que nós já conhecemos. Então nós temos resíduos de dioxina aonde nós vamos receber atletas internacionais. Aí você pergunta, qual que é o risco para esses visitantes, né? Mesmo que não seja o atleta, mas para esses visitantes. Entrar na lagoa. Para que vocês tenham uma ideia, está sendo avaliado se, acho que um dos esportes que acho que é canoagem, se devem ser realizados ou não na lagoa. Que qual é o risco do atleta ficar com um palito de dente na mão, né? O negócio, a água realmente está extremamente poluída. Tratar essa região vai muito tempo. Não estou dizendo que é impossível, mas vai muito tempo. A senhora estava falando aqui a respeito, eu achei muito interessante, dos peixes, que tem peixes mutantes lá, que os que conseguem sobreviver, os que conseguem né? sobreviver. A quantidade de mutagênicos, de novas espécies, não sejam novas espécies no sentido bom, mas espécies que vão sofrendo câncer. Da mesma forma que nós temos câncer, o organismo aquático também sofre deficiências. Então, são peixes com barbatanas diferentes, com mandíbula diferenciada, espécies que vão sobreviver, muitas não sobrevivem, mas as que sobrevivem acabam aparecendo com várias mutações, porque são produtos extremamente mutagênicos. Gente, o povo brasileiro vão ter bastante fé, porque, meu Deus, vamos ver. A Andresa do Centro, quais países no mundo são mais poluentes? O Brasil melhorou nessa questão? Não, o Brasil não melhorou, porque nós estamos em processo de industrialização. Nós temos uma boa legislação, nada contra ela, mas nós temos ainda muita coisa para fazer, muita coisa para caminhar, e por sermos um país em desenvolvimento, a tendência é que nós tenhamos mais problemas ambientais, mais resíduos para tratar, mais questões de educação ambiental para fazer. Sem dúvida alguma, os países que mais poluem são os países desenvolvidos. Então, top da lista, né? Nós temos Estados Unidos, Japão, Rússia, que são países mais industrializados. Então, mas nós temos exemplos positivos europeus de países que já poluíram e tiveram os seus rios, como o Tietê. E hoje nós temos aí rios alemães que foram completamente despoluídos, ou seja, tem esperança, né? Eu sou muito otimista, eu acho que temos esperança. Eu só não acho que nós temos que chegar à situação do Rio Sena, né, na Europa, para poder enxergar que nós podemos não perder esse recurso hídrico. Nós não precisamos perder esse tempo. Podemos aprender com quem já deixou de poluir para não cometer esse erro novamente. Certo. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Essa próxima pergunta da Maria da Coab 2, acho que já entra um pouquinho no nosso próximo assunto, que é a poluição atmosférica. Sim. Teria assunto para falar de água, de poluição, o programa inteiro, né? Mas vamos dar uma dividida no assunto aqui. O que a senhora acha das podagens drásticas nas árvores da cidade?
Falta conscientização? Falta compreender como poda, né? Nós temos aí vários programas de poda. A poda drástica, ela é um crime ambiental, então cuidado você que foi fazer uma poda drástica se, por exemplo, em Ribeirão Preto já aconteceu um caso de uma aluna minha denunciar a própria instituição, porque tinha feito uma poda drástica. É evidente que a culpa não era do reitor, né? Ele contratou uma pessoa e o senhor que fez a poda, na boa intenção, acabou podando de maneira drástica e as árvores quase morreram. Faltava informação. Faltava informação. A questão é, quem poda a árvore normalmente não é quem estuda, normalmente é a pessoa mais simples. Então, falta conscientização daquelas pessoas que trabalham com jardinagem para fazer a poda adequada, pois cada espécie, cada tipo arbóreo tem um momento de poda e a forma adequada de poda. Porque se a árvore está lá, ela tem um propósito, que é sombreamento, melhora do ambiente, melhora do bem-estar. Tem uma série de benefícios que a arborização urbana traz, né? Mas também tem que saber fazer a poda. Certo. Vamos entrar agora no nosso próximo assunto de vez. Quais são os maiores problemas que as cidades enfrentam quanto à poluição do ar? Bom, poluição do ar nos municípios, sem dúvida, é poluição veicular. Então, falando de grandes cidades, de grandes metrópoles, poluição atmosférica é sinônimo de muito veículo na rua. Aí, quando nós falamos em cidades que são menores, né, em Brodowski, por exemplo, que tipo de problema de poluição atmosférica que nós temos? Vejam, o ar de Brodowski é muito bom. Nós vamos ter alguns problemas nos municípios mais do interior em períodos secos, que é justamente períodos de queimada ou de cana ou queimada acidental. O que nós temos é ainda um velho costume que, de novo, falta educação das pessoas de juntar as folhinhas e botar uma queimadinha. Então, essas queimadas pontuais, que nós chamamos de fontes difusas de poluição, acabam incomodando, aumentando problemas de rinite alérgica. Quem tem asma sabe do que eu estou falando, isso incomoda demais. E aí isso acaba agravando essas questões de saúde pública, né, no ambiente urbano. Certo, isso já entra na minha próxima pergunta. A queimada de cana é um problema? A queimada de cana já foi um grande problema para nós. Hoje ela vem sendo reduzida. Nós conseguimos aí muitos avanços. As usinas fizeram um trabalho bem bacana, gerou muita polêmica, mas nós temos aí realmente um exemplo de uma iniciativa empresarial que tem dado certo. Nós temos uma redução do número de queimadas. Ainda temos queimadas? Sim, mas essas queimadas elas são oficiais. O que significa isso, né? Ela deve ser controlada, a frente de fogo tem que ser monitorada de forma que não prejudique, por exemplo, um sitiante que tenha uma pastagem que ela esteja seca. Então, isso hoje já tem sido bem norteado. Se você vir, evidentemente que vocês devem informar a CETESB. A CETESB é o nosso órgão responsável para esse tipo de poluição atmosférica. Então, de qualquer forma, hoje o maior problema não tem sido tanto as queimadas de cana, mas as queimadas acidentais ou intencionais que acontecem em parques, em quadras, e aquela queimada que o pessoal usa, que eu fico muito aborrecida, que é aquela queimada em terrenos baldios, para que o proprietário não tenha que fazer a roçagem. Então ele acha que ele vai estar economizando, mas de certa forma a médio e longo prazo. O custo com remédio acaba ficando um pouco mais caro. Doutor, tem várias perguntas aqui, vamos tentar atendê-las aqui, tá? O Júlio do Alto do Jaspe. Acredito que tenha que ter uma lei federal para todas as prefeituras ter coleta seletiva, pois é fundamental e de importância para o meio ambiente, né? Isso, muito boa pergunta, porque eu acredito na redução e na coleta seletiva como ferramentas para a gente melhorar a gestão de resíduos. Então, quando se fala em questões públicas, a educação ambiental é o primeiro passo, né? E eu aprendi uma coisa bacana com colegas professores, que a diferença de conscientização e sensibilização. Eu acredito que todos nós somos conscientes da importância da separação. Agora, quanto que nós nos sensibilizamos com isso? Quanto que você é capaz de pegar o seu resíduo e realmente colocar no lugar correto? Então, uma coisa é ser consciente, outra coisa é ser sensível, né? Se sensibilizar. Todo mundo acha bonito, olha, veja as diferentes lixeiras, mas será que nós pegamos e realmente colocamos na lixeira correta? E nós temos sim, a pergunta do nosso colega aí, nós temos sim uma legislação federal, que é a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos,
que prevê ações de educação ambiental e incentivo às prefeituras. Nós temos programas que podem ser implantados nos municípios de gestão de resíduos recicláveis. Então, tá aí a dica para quem está desempregado, para quem está pensando, né, o que eu posso fazer de diferente, é um incentivo para que as pessoas sejam estimuladas a trabalhar com gestão de resíduos recicláveis. Isso deve aumentar muito no país e tem que aumentar, nós precisamos dar um destino adequado. Certo. Ó, o Lucas do Sabiá e o Paulo do Saci parabenizam pela entrevista, Lucas. tá? A Josiane da Coab 3. Qual a sua opinião sobre a queima de cana? Para o ambiente é excelente, né? Não tem dúvida que tanto é ruim que queime, que a tendência é que ela seja eliminada em breve, né? Então, por que ainda queima? Pode ser que essa seja uma dúvida. Porque ainda existem alguns terrenos que foram plantados no modelo, né, com um tamanho de plantio que não tem como encaixar a máquina, né? Caso vocês não saibam, é bacana falar que para entrar a máquina para colher cana, as leiras devem ser feitas de maneira que a máquina entre. Então, não dá para pegar uma plantação, por exemplo, de 15, 20 anos atrás e colocar a máquina, porque aí não tem eficiência. Então, sem dúvida alguma, a tendência é reduzir as queimadas de cana e vão reduzir mesmo, de forma que isso cause, né, para reduzir os problemas de poluição atmosférica, de saúde pública. Então, certo. Que acabe. O Carlos do Serrano, obrigado, Carlos, pela audiência e pela pergunta. Sempre falam que um dia a água potável será motivo de guerra no mundo. A senhora acredita nisso? Eu acho que nós já estamos, né, com muitos conflitos, né? Antes aquela água que era vista como forma de dispersar poluentes, né, hoje ela já é motivo de guerra em muitos países, tá? Pode parecer algo extremamente bobo, tolo, né, a gente pensar nisso, mas o próprio preço que nós temos pago pela água já é motivo de conflitos nos municípios, né? Antes de entrar aqui para conversar, o pessoal estava comentando do custo da água. Nossa, mas aumentou demais o custo da água. Não é que a água aumentou o preço, né, nas nossas cidades, é que nós acho que nunca demos o devido valor a ela. Então, como ela sempre foi muito barata, sempre foi muito cômodo para nós escovarmos os dentes com a torneira aberta, deixar o chuveiro esquentando e essa água indo embora. Então, quando ela começa a ter o valor e vai aumentar, a tendência é aumentar o custo da água, né? Porque vai ter uma redução na disponibilidade. Então, aí sim nós vamos dar o devido valor. Então, é provável que nós tenhamos conflitos e eles vão se agravar sim. É que nem a gente estava falando no primeiro bloco, né? Aumenta a demanda e diminui o produto, o preço vai elevar. Sim. É que nem a questão do feijão, que o pessoal está todo mundo reclamando. Exatamente. Tem pouco produto, o preço aumenta, normal. O Miguel do Quintino 1, ele pergunta: sempre vejo no Rio Tietê, em São Paulo, máquinas limpando o rio. Eu acho que nunca vai ser despoluído, porque para sempre ser uma promessa de campanha dos candidatos, né, doutora? Não vai adiantar despoluir se continuar colocando a fonte, né? Certo. É como se eu estivesse vestindo um santo e desvestindo o outro. Então, seria incabível eles fazerem simplesmente um tratamento no rio sem tirar a fonte de poluição. Então, devem ser, esses tipos de atividade devem continuar, só que tem que tirar as fontes de poluição. Então, não adianta simplesmente tirar, tem que monitorar empresas que estão jogando resíduos, tem que monitorar estações de tratamento de esgoto, lançamentos clandestinos, aí sim vai ter um propósito. Não adianta tratar só os sintomas, tem que tratar a raiz da doença, não tem jeito, né? Doutora, vamos mudar um pouquinho de assunto assim, continuando nesse segmento, vamos falar um pouquinho de chuva, dos desníveis, da perca por causa da drenagem. Fala um pouquinho disso para nós. Bom, a cidade de Brodowski está numa situação privilegiada, né? Porque nós estamos aqui numa parte mais alta da cidade, então aqui provavelmente vocês não devem ter ouvido muito dos problemas que em Ribeirão, por exemplo, nós já tivemos, que são enchentes, né? Nós temos aqui problemas de Vossoroca. Isso porque nós estamos falando de um ponto mais alto para onde a água escorre. Então, isso que nós chamamos são programas de macrodrenagem. Então, o município ele tem que se ater que não basta crescer sobre um morro e simplesmente esquecer que do lado, né, que ao redor nós temos sítios, fazendas e futuros loteamentos.
porque afinal de contas esses lugares que hoje são voçorocas, eles podem estar abrigando aí famílias em terrenos, e se eu não resolver a questão da drenagem de chuvas, eu vou ter um problema para sempre, porque isso vai só aumentando custos, e futuramente isso vai chegar, essa água da chuva chega com maior velocidade e intensidade nos córregos. E aí nós vamos ter um outro problema, que é o assoreamento dos rios, né? Veja que não tem como, né? Uma coisa está sempre ligada à outra. É um ciclo, né? É um ciclo. Então a questão de chuvas é essa. Nós temos que ter aí um grande cuidado nessas questões de tubulações, como aqui é uma cidade que está num ponto alto, para que a água chegue com uma menor velocidade, ou o que é melhor, manter a água no solo. Eu sou muito favorável a questões assim, por exemplo, instalação de praças, instalação de ambiente que seja permeável, ao invés da água escorrer, que a água fique no solo. Absorva, né? Isso seria possível através de parcelamento do solo. De certa forma, obrigar que nos loteamentos que venham a se desenvolver, né, que venham a se instalar, que eles tenham aí, por exemplo, um número razoável, 20% de área permeável. Um jardim, né, uma floreira, alguma coisa assim para a água infiltrar. Certo. E doutora, como reduzir os problemas de poluição do solo devido ao despejo de lixo em áreas irregulares? Bom, aí nós temos que dividir esse assunto praticamente em duas frentes, né? Resíduos de construção civil e resíduos sólidos ou lixo que nós chamamos. A questão de resíduos de lixo em si, que eu acho que é bacana a gente estar conversando, é que nós temos muito que nós precisamos aproveitar. Então, entra na questão que o colega já fez, de reciclagem. Eu acho que nós temos que aprender a separar melhor, reaproveitar melhor. O Brasil é muito quente, nós estamos numa região tropical e, de certa forma, acaba estragando muito fácil a comida, os alimentos. Então, trabalhar aí com uma redução, porque querendo ou não jogar uma comida fora é aumentar um resíduo e a gente está jogando dinheiro fora. Então, de repente, trabalhar com estratégias de compostagem, que a gente poderia estar fazendo adubo, vendendo esse adubo, volta a dar uma dica para quem está procurando alguma outra fonte de renda. Tá aí algumas opções que nós poderíamos ter para reduzir resíduos, porque o despejo irregular em terrenos que não estão licenciados vão causar outro problema, que é a poluição do solo e a poluição da água pelo chorume, aquele líquido preto que vai saindo do lixo. Certo. Doutora, e quais as formas de destino para tratamento do lixo? Bom, nós temos aí, hoje o Brasil, a maior parte dos municípios tem adotado o aterro sanitário. Infelizmente, cerca de 40% dos municípios brasileiros ainda têm os lixões. O que é o lixão, né? Para quem nunca foi visitar, o lixão é um buraco a céu aberto, onde o lixo é jogado, muitas pessoas ficam lá pegando alguma coisa que ainda possa ser reaproveitada, o solo não é impermeabilizado, isso daí leva a vários problemas de saúde pública. Quem já viu ou quem mora perto de um lixão sabe, o odor é ruim, tem muito urubu, muitos animais peçonhentos, cobras, ratos, baratas, insetos, e tudo isso acaba levando a problemas não só para a população que mora perto, mas para os catadores, para todo o município, né? Então, infelizmente, nós temos 40%. Aí, em função da pressão da política de resíduos sólidos, né, da política nacional, nós temos os aterros sanitários que nós chamamos aí de aterros controlados. O que é isso? É um lixão disfarçado, onde eles simplesmente jogam uma terra por cima do lixão e acha que está tudo certo, espanta urubu, põe uma cerca e não é o adequado, tá? Isso é simplesmente uma forma paliativa que os municípios usam, mas que deve ser feito um destino adequado. Qual é o destino que hoje é dado? A maioria das cidades, e Brodowski dá, levar para um aterro sanitário licenciado. O que é um aterro sanitário? É um lugar onde é feita realmente uma cava, mas ela é impermeabilizada, e quando o lixo é colocado, na própria sequência é colocado o solo, e todo o chorume que é gerado, ele não é jogado no solo, mas ele é tratado. Tá? Então, a tendência é essa, termos aterros sanitários. Então, é uma forma de destino, não é tratamento, mas é um destino, já tá bom. Certo. Doutor, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, uma conversa muito gostosa. Tá convidada para vir aqui de novo. Quando a senhora quiser, o convite está feito. Eu queria agradecer a presença e obrigado por essa aula de hoje. Imagina, eu que agradeço aí a atenção. E aqueles que são curiosos, que tenham mais perguntas, pode me mandar um e-mail, vai ser um prazer conversar com vocês e estimulo os nossos jovens aí a cursarem. Nós estamos precisando de gente mobilizada aí na área ambiental.